Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num trecho de texto que é, assim, denso de significado. Ele fala sobre esperança, sobre silêncio e principalmente sobre a concretização de uma promessa que atravessou muitas gerações. E a nossa fonte para essa análise é um fragmento da obra Boas Novas de Grande Alegria, de John Piper. Ele se debruça sobre algumas palavras bem específicas do Evangelho de Lucas. Exato. E a nossa missão aqui é desvendar como que uma única frase, sabe, dita por um homem que tinha todos os motivos para duvidar, pode carregar séculos de história e uma reviravolta fundamental na perspectiva de um povo inteiro. O centro da nossa conversa é esta declaração de Zacarias, lá no capítulo 1 de Lucas. Isso é logo depois do nascimento do filho dele, João Batista. Ele diz o seguinte: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade. A análise que a gente está usando extrai daqui duas observações que são, assim, cruciais. A primeira, e talvez a mais chocante, tem a ver com o próprio Zacarias. Exato. Para a gente entender o impacto real dessas palavras, a gente precisa lembrar quem era esse homem só 9 meses antes. Zacarias era um sacerdote, um homem da fé institucionalizada, digamos assim. Certo. Cia, para ele, que a esposa dele, que já era idosa, ia ter um filho, a reação dele é puro ceticismo. Ele chega a pedir uma prova. E a prova que ele recebe é o silêncio. Ele fica mudo por 9 meses. Exatamente. E aí que a coisa fica fascinante, né? Esse homem que foi silenciado pela própria dúvida, agora abre a boca e fala com uma certeza que parece desafiar a lógica do tempo. Ele não diz Deus visitará e redimirá no futuro. Não. Ele usa o pretérito perfeito, visitou e redimiu. É como se para ele a salvação já fosse um fato consumado. Mesmo que o Messias ainda fosse, sei lá, um bebê, como que a análise explica essa mudança tão radical? De um cético para alguém com essa convicção toda? Então, o que o autor sugere é que o silêncio forçado foi, na verdade, uma espécie de incubadora para a fé dele. Pensa bem, por 9 meses, Zacarias foi tirado da conversa. Ele não podia mais argumentar, não podia racionalizar, e não podia expressar a dúvida dele em voz alta. Ele só podia observar a esposa, Isabel, e a promessa de Deus crescendo, literalmente, dia após dia. Ele foi forçado a contemplar em vez de debater. Isso. Esse período de mudez parece ter movido a promessa da cabeça para o coração, sabe? Transformou uma informação que era intelectual numa convicção visceral. Quer dizer, o que antes era uma proposta para ser questionada virou uma realidade para ser observada, sem a interferência do próprio ceticismo dele. E essa internalização é tão completa que, como a gente falou, altera a percepção dele sobre o tempo. Mas isso não é uma forma de negação da realidade. Afinal, a redenção no sentido pleno ainda não tinha acontecido, né? Como que a fonte concilia essa fé que trata o futuro como se fosse passado com a realidade objetiva? Essa é uma ótima pergunta. E a análise não trata isso como negação, mas como a natureza fundamental da fé que o texto descreve. Para a mente da fé, uma promessa divina não é só uma possibilidade. É um evento que já foi acionado na eternidade e que só aguarda a manifestação no tempo. É um dito e feito. Exatamente. Zacarias aprendeu do jeito mais difícil que a palavra de Deus tem o poder de criar a realidade que ela anuncia. Então, quando ele diz visitou e redimiu, ele não está negando o tempo. Ele está alinhando a perspectiva dele com a do autor da promessa. Entendi. Para ele, a chegada do Messias, mesmo como um recém-nascido, era a garantia inegável de que todo o plano já estava em movimento. E era irreversível. Entendi. É uma mudança de ponto de vista. Ele para de olhar do chão para o céu, esperando algo acontecer, e passa a olhar do céu para o chão, vendo a promessa já se desenrolando. E essa certeza absoluta dele se conecta perfeitamente com a segunda grande palavra que a análise destaca: visitação. Perfeitamente. Porque na mente dele, a visita já tinha acontecido. Sim. A frase é: o Deus de Israel visitou.
Hoje em dia, a palavra visita soa quase trivial, né? Como ir tomar um café na casa de um amigo. Mas no contexto histórico e teológico daquele povo, essa palavra era uma bomba de significado. Era a resposta para um silêncio muito profundo, muito angustiante. Exato. E a fonte ajuda a gente a medir a profundidade desse silêncio, certo? Não era só uma sensação de distância, era algo concreto. Exatamente. A análise nos lembra que Israel vivia há mais ou menos 400 anos no que é chamado de período intertestamental. Foi uma era sem profetas canônicos. A voz de Deus, que antes guiava a nação através de figuras como Isaías, Jeremias, Tinha se calado. tinha emudecido. E esse silêncio não era só ausência de som, era um vácuo espiritual que alimentava a ansiedade e, ao mesmo tempo, uma esperança desesperada. E aí você soma a isso a realidade política. Eles estavam sob o domínio do Império Romano. Uma potência estrangeira, opressora. Havia um sentimento coletivo de abandono, sabe? Isso me faz pensar. Se a espera era tão longa e a palavra visitação tão carregada de significado, o que as pessoas realmente esperavam ver? Um exército celestial? Um novo rei entrando num palácio? O que estava na imaginação do povo quando eles sonhavam com essa visitação? Essa é a questão central. A expectativa dominante, que era muito moldada pela opressão romana, era em grande parte política e militar. Esperava-se um Messias que fosse um libertador nos moldes do rei Davi. Um estrategista militar. Sim, um gênio militar que ia expulsar os romanos, restaurar a soberania de Israel e estabelecer um reino de poder, de glória terrestre. A visitação que eles imaginavam era um evento grandioso, público, inconfundível. Um ato de poder que resolveria o problema imediato. Então era uma esperança por restauração nacional, por poder político. Em grande parte, sim, mas a análise também nos mostra que existia uma corrente de esperança mais profunda, mais espiritual. E o autor dá 2 exemplos vivos disso que a gente encontra no capítulo seguinte de Lucas: Simeão e Ana. Ah, sim. Simeão é descrito como um homem justo que esperava a consolação de Israel. Ele não esperava só uma vitória militar, mas um consolo para a alma do povo. E Ana, uma profetisa idosa, vivia no templo, jejuando, orando, esperando a redenção de Jerusalém. A vida deles era uma vigília. Eles não estavam só esperando passivamente. Eles estavam ativamente vigiando, com os olhos fixos no horizonte espiritual. Precisamente. Eles personificam essa longa, essa paciente espera. Eles representam aqueles que entendiam que a redenção necessária era mais profunda do que só a libertação de Roma. Certo. E é para essa dupla expectativa, a popular por poder e a devota por consolo, que a palavra visitação de Zacarias aponta. Significava o fim do silêncio, o fim do abandono. Significava ele está aqui, ele não se esqueceu da gente. A palavra carregava o peso emocional de séculos de espera. Certo. Então a gente tem o palco montado. Uma nação esperando um libertador poderoso e um grupo menor esperando um consolo espiritual. E a análise nos leva para uma reviravolta na trama, um ponto que o autor considera crucial. Sim. Depois de estabelecer todo o peso dessa espera, o autor destaca que essa tão aguardada visitação estava prestes a acontecer, de uma forma que ninguém esperava. Aqui está a subversão de tudo. A resposta de Deus, a expectativa do povo, não apenas atendeu, mas também desafiou e redefiniu completamente essa expectativa. E o contraste é brutal. Eles esperavam um rei num palácio, um general num campo de batalha. E o que eles recebem? Um bebê. Nascido em condições humildes, de pais sem nenhuma importância social, numa cidade secundária. A visitação não veio com barulho de exércitos. Veio com o choro de uma criança, numa manjedoura. O autor argumenta que a forma da visitação foi em si mesma a primeira e mais poderosa mensagem. O poder de Deus se manifestaria não através da força bruta, que era a linguagem de Roma, mas através da vulnerabilidade, do amor, do sacrifício. Isso é uma completa inversão de valores.
A salvação não viria para libertá-los dos inimigos de uma forma que eles pudessem ver e tocar imediatamente, mas de uma forma muito mais fundamental. Exatamente. A visitação que Zacarias celebrava era o início de uma redenção não apenas de inimigos externos, como Roma, mas dos inimigos internos. O pecado, o medo, a morte, era uma salvação muito maior e, ao mesmo tempo, muito mais estranha do que a maioria ousava imaginar. E por ser tão inesperada na sua forma, muitos não a reconheceram. Muitos não a reconheceram. Eles estavam procurando por um leão e não souberam o que fazer com um cordeiro. A análise nos força a confrontar essa ironia. O momento mais esperado da história deles chegou disfarçado de normalidade e fraqueza. Ao final da nossa análise, parece que a gente fica com dois insights realmente poderosos que a fonte nos oferece. O primeiro é sobre o poder do silêncio e da convicção. A jornada de Zacarias sugere que a certeza absoluta pode, literalmente, alterar nossa percepção do tempo, transformando um futuro prometido numa realidade já presente. É uma lição sobre como a contemplação forçada pode ser mais transformadora que o debate constante. Sem dúvida. A fé dele não é mais uma esperança de que algo vai acontecer, mas o reconhecimento de algo que já está acontecendo, mesmo que ainda na sua infância. E o segundo grande insight é sobre a natureza subversiva da esperança realizada. A palavra visitação carregava o peso de séculos de expectativa por poder, por restauração. Mas a sua concretização num bebê vulnerável nos ensina que as respostas mais profundas raramente chegam no formato que a gente espera. A solução divina não imitou o problema humano do poder opressor. Ela o desmantelou com o seu oposto. Exato. E isso nos deixa com uma reflexão final que a fonte inspira. O texto mostra um povo cuja esperança foi cumprida, mas de uma maneira tão inesperada que foi quase reconhecível para muitos. A resposta chegou, mas não no formato que eles tinham projetado na mente deles. Isso levanta uma questão para nós. Nas nossas próprias jornadas, com que frequência a gente cria roteiros mentais detalhados sobre como as respostas que buscamos, as mudanças que esperamos deveriam se parecer. A gente projeta a forma da nossa solução. Sim. Aqui estamos abertos a reconhecer momentos significativos de visitação ou de transformação. Mesmo que eles não cheguem com a fanfarra que a gente imaginou, mas talvez no silêncio, na vulnerabilidade ou numa forma que, à primeira vista, parece insignificante.